Ok, vamos começar então a nossa segunda aula e queria perguntar para vocês, assim, vocês estão com atividades online das outras disciplinas, se vocês conseguiram ler alguma coisa do conteúdo. A gente falou de inspeção, ausculta e palpação, fomos até a metade, talvez até ali depois da palpação de baço. Ficou da palpação para terminar a palpação de rim e alguns aspectos ainda da questão de investigação de loja renal. Fazemos a percussão, alguns sinais que a gente chama de sinais da apendicite e os sinais de ascite. Vocês conseguiram ler alguma coisa do conteúdo que a gente conversou? Que a gente vai fazer agora no início? Eu vou fazer só um en passant rápido do que a gente falou. Esse en passant que eu costumo fazer, ele não vai ser demonstrativo, né, porque a gente está online, mas seria só para a gente fazer uma revisão rápida e continuar então tocando lá o checklist da oficina, que vocês devem ter baixado, que está naquela outra parte lá da Blackboard, que é o conteúdo de aula, é um nome assim, deixa eu até ver como é que é o nome, materiais de aula, isso, materiais de aula. Então vamos lá. E hoje eu vou tentar usar o quadro branco. Então, gente, como é que a gente começou o exame físico? A gente começou com a inspeção. Vocês lembram o que a gente conversou sobre inspeção? Deixa eu botar aqui no chat para ficar olhando vocês. A inspeção, a gente conversou que a gente faz ela de cima para baixo e tangenciando o abdômen. Na inspeção, é importante a gente fazer uma rotininha do que a gente precisa avaliar. Inclusive, essa rotina, até a gente pede para vocês falarem no momento de avaliação prática, para a gente saber se vocês realmente estão checando esse pequeno checklist da inspeção. E o que seria, né? Quando a gente está olhando para o abdômen, né, fazendo a inspeção do abdômen, tanto de cima para baixo, de baixo para cima, a gente quer ver o quê? Se o paciente tem herniações visíveis, né? Primeiro, é importante a gente ver a atipia, ou atipia do abdômen, se ele tem uma daqueles tipos que a gente conversou da última aula, se ele é globoso, se ele é batráquio, escavado. E a gente, se não tiver nenhuma alteração, a gente classifica como o abdômen atípico. A gente precisa ver se o paciente tem herniações, se tem circulação colateral, né? Lembra daquele tipo porta, o tipo cava, que vão ter configurações no abdômen diferentes. Se a pulsação está visível. Se o paciente tem lesão dermatológica visível. A gente conversou principalmente das equimoses, né? Que é o sinal de Cullen e Gray-Turner. Que mais que a gente pode ver no abdômen? Vocês lembram que a gente pode verificar nesse checklist da inspeção? O que a gente pode ver também são as cicatrizes cirúrgicas. Né? Isso que a gente pode... Basicamente são essas situações aqui que a gente checa no abdômen, tanto vendo de cima para baixo, isso aí, Carlos, circulação colateral, como também tangenciando. Quando a gente tangencia o abdômen, a gente consegue ver melhor a questão dessa pulsação. Vocês lembram que a gente falou que a pulsação normal está nos quadrantes, no hipocôndrio esquerdo e no epigastro, né? E a pulsação que normalmente pode ser patológica, que aí, sugerindo o aneurisma de aorta abdominal, é a pulsação que a gente vê em volta do umbigo, ou seja, no quadrante, no mesogástrico, na região periumbilical. O que a gente pode ver no abdômen também é a questão se ele está simétrico, mas a gente avalia isso também
quando a gente está avaliando as tipias abdominais. Isso a gente chamou de inspeção, né, estática, né? A inspeção que a gente chama de dinâmica, que a gente pede ajuda para o paciente, né, seria a inspeção que a gente faz aquelas manobras que são provocativas. Vocês lembram das duas manobras que a gente falou? Seria a manobra de Valsalva. Isso. Valsalva, que vocês devem ter visto na outra oficina, que o paciente assopra sem deixar o ar sair, com o objetivo de aumentar a pressão abdominal, né? E o que a gente chama de Schmidt-Bates. Isso. Schmidt-Bates, que o paciente vai iniciar, pede para o paciente iniciar um abdominal ou suspender os membros inferiores, né, sem se apoiar. Isso vai ter o objetivo que, principalmente, além de aumentar a pressão abdominal aí, vai ter o objetivo de forçar a musculatura reta abdominal, que a gente quer ver a situação de diátese, né, do reto abdominal. Ok? Passando da inspeção, nós falamos que é importante a gente fazer a ausculta antes da palpação e da percussão. Vocês lembram por quê? Tecnicamente, a gente fazia a ausculta antes da palpação e da percussão, porque, na verdade, a palpação, a percussão, ela pode alterar o ruído peristáltico. E o ruído peristáltico, contar a peristalse, saber se essa peristalse está aumentada ou diminuída em frequência e em volume, né? Em volume, em altura, que eu digo, assim, se ela está alta, se está muito baixa, isso vai ficar dificultado se a gente ter feito a palpação, a percussão do abdômen antes. Por isso que, assim, tecnicamente correto, vocês têm que tomar cuidado com isso. A gente faz a inspeção, a gente precisa fazer a ausculta desse abdômen antes de palpação e percussão. E a gente lembra também que a ausculta a gente vai usar os 4 quadrantes, né? Vai ser a única parte do exame físico que a gente usa os 4 quadrantes para avaliar. Lembrando que a inspeção a gente começou usando os 9 quadrantes, né? A alteração de exame físico aqui, a gente vai descrever usando os 9 quadrantes, né? Presença, por exemplo, na hora de fazer a descrição, presença de circulação colateral em região periumbilical, presença de pulsação na região do hipocôndrio esquerdo, a gente vai descrevendo assim. E na ausculta, a gente vai fazer a ausculta como combinou nos 4 quadrantes, aquele que ficar melhor audível, né? Normalmente é o quadrante inferior direito, por causa da questão da válvula ileocecal, aumenta ali a pressão da peristalse, a gente vai contar o número de peristalses por minuto, né? A ausculta, então a gente começou falando, a gente quer avaliar a peristalse, se a peristalse está aumentada e diminuída com relação à frequência. Deixa eu botar um textinho. Com relação à frequência e com relação ao volume, né? Se ela está aumentada em número de vezes ou se ela está alta mesmo. Porque é a questão da peristalse, como a gente falou, ela é um ruído completamente anárquico, não regular, que vai depender da própria peristalse abdominal. E além do ruído peristáltico, a gente falou do ruído hidroaéreo, que também é um ruído que depende da peristalse, ou seja, da contração da musculatura lisa, mas ele é um ruído que, na verdade, ele é gerado quando há o bolo alimentar na sua formação ainda líquida, com presença de aumento de gases, né? A peristalse que tem um ruído mais seco, então, como se você estivesse amassando um plástico. Talvez na hora de mostrar o vídeo, eu achei até um vídeo que a gente pode escutar um pouco o ruído. E o ruído hidroaéreo, então, fica aquele ruído como se você estivesse assoprando, né, um borbulhar, né? Estivesse assoprando uma garrafa d'água. Basicamente, essa é a diferença do ruído peristáltico e o ruído hidroaéreo. E o ruído hidroaéreo, então, a gente vê que normalmente ele é patológico
e ele vai estar presente em situações como diarreias, né? Onde há um encontro, ou seja, o bolo alimentar ele não se solidificou, e muitas diarreias também têm na sua fisiopatologia aumentar a formação de gás. A questão do ruído peristáltico presente, então, mais frequente na obstrução intestinal, onde a gente não vai auscultar ruído do aéreo. Outra coisa que a gente falou na ausculta foram os focos, né, de ausculta das artérias abdominais. Ou seja, as artérias intraabdominais, a gente está falando aqui das renais, ilíacas e femorais, né? E aí vocês lembram como que a gente fez, né, para a gente localizar. Deixa eu ver se eu consigo usar o lápis melhor hoje. Que a gente fez o desenho do abdômen mais ou menos assim, de forma esquemática. Então, essa aqui é a rebordo costal, a cicatriz umbilical e a crista ilíaca, né? E aí vocês lembram que a gente fez 3 níveis de linhas, uma na altura, linhas horizontais, uma na altura do rebordo costal, outra na altura da cicatriz umbilical, outra na altura da crista ilíaca. E essas linhas imaginárias que fazem o cruzamento com o músculo reto abdominal, que está nessa região aqui, né? O reto abdominal que está nessa região, as 3 linhas imaginárias que cortam nesses 3 níveis, rebordo costal, cicatriz umbilical e crista ilíaca, né, essas 3 linhas imaginárias horizontais vão formar então na interseção focos de ausculta. Artérias renais na linha 1, na linha 2 as artérias ilíacas e na linha 3 as artérias femorais. E o que a gente quer ver aqui é sempre uma alteração patológica do tipo sopro, né? Então, ou seja, normal a gente não vai escutar nada, a gente vai continuar escutando o ruído intestinal dado principalmente pela peristalse. Se a gente escutar um sopro na presença mais audível nesses focos aqui, então está sinalizando situação sempre patológica que pode estar ocorrendo nessas artérias. Ok? Vamos apagar aqui. E aí a gente iniciou a palpação. Palpação, a gente chamou de palpação superficial e profunda, né? Qual é a diferença da superficial e profunda? Na verdade, é o objetivo que você está querendo fazer a palpação. Então, a superficial está querendo ver alterações na parede do abdômen. Então, a tensão da musculatura, se tem presença de nodulações, de cistos sebáceos, lipomas, são alterações de derme e hipoderme, né? E se o paciente tem o aumento ou diminuição da sensibilidade, que a gente vê através do reflexo cutâneo abdominal, que a gente não pôde demonstrar aqui. Eu achei até um vídeo, mas não da maneira como a gente faz, que é com a mão, com o dedo, né? Usando uma espécie de um lápis, que no vídeo mostra a contração da musculatura. Isso às vezes é difícil a gente ver no paciente, ele tem que ser muito magro. O reflexo cutâneo abdominal, normalmente, é para ver sensibilidade. Então, assim, na palpação superficial, como a gente está falando, a gente vai ver a questão da tensão da parede, né? A gente vai ver lipomas ou cistos sebáceos e a sensibilidade, né? O paciente ele pode ter dor, a palpação na palpação superficial, isso pode ocorrer, né? Quando você está fazendo a palpação superficial, lembrando que a gente está usando 9 quadrantes, então o paciente pode sentir dor em algum desses quadrantes. Na palpação superficial, isso pode ocorrer. E o teste de sensibilidade que a gente faz com o reflexo cutâneo abdominal. Então, na palpação superficial, a gente quer checar esses elementos. Na palpação profunda, que a gente terminou na metade,
A gente falou que a gente faz uma palpação genérica, né? A gente faz uma palpação genérica, ou seja, a gente faz uma palpação, aí é profunda, e normalmente usando as duas mãos. Na palpação superficial, a gente pode usar uma mão só ou duas mãos, isso não vai fazer muita diferença. Quando a gente demonstrar isso na aula prática, a gente vai voltar a falar sobre isso. Na profunda, assim, normalmente a gente usa as duas mãos, em cada quadrante também, no sentido horário, anti-horário, não tem importância, mas lembrando, isso tem que ser importante, lembrando da topografia, né? Ou seja, dos órgãos que estão topograficamente localizados em cada quadrante. E depois a gente faz, então, as manobras específicas de fígado, baço e rim. A gente começou falando do fígado. O fígado tem 3 manobras, né? Eu não sei se vocês lembram do que a gente falou, mas porque a gente não demonstrou, a gente só viu no vídeo, mas tem a primeira manobra que é a bimanual. Lembrando que o fígado, ele cresce de forma longitudinal, então ele vai crescer, quando ele aumenta a hepatomegalia, vai no sentido hipocôndrio direito para a fossa ilíaca direita, né? Hipocôndrio direito para a fossa ilíaca direita. Então a gente começa a palpar da fossa ilíaca direita de forma bimanual, primeiro, que é um rechaço com a mão esquerda no dorso do paciente para levantar a víscera, deixá-la mais exposta para palpação com a mão direita, desculpa, o rechaço com a mão esquerda no dorso do paciente, que a gente vai suspender, fazendo uma palpação com a mão direita, iniciando na fossa ilíaca direita. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa demonstrar, tá? Então isso vai ficar pendente para frente. E a gente vai em direção da fossa ilíaca direita para o hipocôndrio direito. Essa é a palpação que a gente chama de bimanual. Isso. Isso. O rechaço, normalmente, a gente vai usar essa bimanual, né, tanto em baço como rim, Amanda. E a gente vai fazer o rechaço sempre com a mão esquerda, que é para expor a víscera para cima, né? A víscera que a gente está examinando, e a palpação com a mão direita. Ok? Então a gente falou dessa que é a bimanual. A engarra, ou Mathieu, que a gente coloca a configuração da mão, as duas, uma do lado da outra, como se fizesse uma garra, e iríamos direto no hipocôndrio direito tentar sentir a borda do fígado, né? Por isso que a gente falou que uma complementa a outra. A bimanual é complementada pela engarra. É claro que se a gente tiver uma hepatomegalia e estamos sentindo o lobo direito ali na altura de flanco, é claro que a gente vai fazer a garra, então, ali na altura do flanco, que a gente quer sentir principalmente como está o lobo direito do fígado. Ele é maior, fica mais exposto, e porque lembra que a gente falou que o lobo às vezes pode dar algumas informações interessantes. Se a consistência estiver muito endurecida, se ele tiver com presença de nódulos, né, ou se ele tiver muito arredondado, que a gente chama de romba, isso pode sinalizar para a gente hepatocarcinoma, se estiver endurecido, com multinódulos, e romba na situação de hepatite. Então, a manobra de garra, ou Mathieu, complementa muito a bimanual. E a terceira que a gente falou é do polegar, lembrando que com o polegar é o polegar esquerdo, e que nós vamos começar também essa manobra da fossa ilíaca direita indo para o hipocôndrio esquerdo. Eu acho que essas 3 manobras foi demonstrada no vídeo do professor Rocco, tá? Vocês me falam aqui no chat se vocês conseguiram ver o vídeo de novo, se conseguiu, através do vídeo, ter ficado claro como é a semiotécnica. E aí a gente falou do baço. Só que antes do baço, a gente falou de achar o ponto cístico, né? O que seria o ponto cístico? O ponto cístico, vocês lembram? O que é o ponto cístico? Enquanto eu faço um desenho aqui de novo do abdômen. De novo aqui, esquematicamente, o nosso abdômen. Isso aí.
o nosso abdômen. E como é que a gente vai achar esse ponto cisco? A sugestão tem várias maneiras, né? Até o professor Hugo falou outra, mas a maneira que eu gosto é isso aqui, ó. Traçar uma linha, traçar uma linha imaginária que vem da fossa ilíaca esquerda, que tem que passar pela cicatriz umbilical, cicatriz umbilical até o rebordo costal. Então, veja, isso aqui, essa linha azul, que é uma linha imaginária, ela começa da fossa ilíaca esquerda, ela tem que passar em cima da cicatriz umbilical, o ponto que tocar o rebordo costal direito, aqui então vai ser o nosso ponto cisco. Esse aqui vai ser o nosso ponto cisco. E é isso mesmo. O ponto cisco é a topografia da vesícula biliar. E aqui, achando esse ponto cisco, a gente vai fazer de dois sinais. Vocês lembram quais eram? Isso aí, Amanda, é o sinal de Murphy, que ele tem uma semiotécnica específica. Você lembra que o Murphy está associado a qual patologia? O Murphy ele está associado, na verdade, Natália, é a colicistite. O que seria a colilitíase? A colilitíase ele é a pedra na vesícula, né? E essa doença pode ser assintomática. O paciente às vezes pode sentir mal-estar, náusea, vômito, né? E a colicistite é quando o paciente que tem uma colilitíase, na maioria das vezes, inflama e infecciona. Então, ele vai entrar no espectro do abdômen agudo, né? Vocês lembram que a gente está usando o abdômen agudo, as doenças do abdômen agudo, como exemplo em vários momentos da oficina. Então, a colicistite aguda aí é um abdômen agudo. E vai ter como característica a presença desse sinal. E isso aí, Vanessa, que outras pessoas falaram aqui também. O outro sinal que a gente vai pesquisar no ponto cisco é o sinal de Courvoisier-Terrier, que ele é só a presença da vesícula palpável, né? A vesícula ela é impalpável porque anatomicamente ela está embaixo do lobo direito do fígado, né? E quando a gente percebe uma bolinha, por isso que é importante localizar o ponto cisco, para não confundir esse nódulo grande, entre aspas, né? Essa bola, entre aspas, confundir com sendo um linfonodo palpável ou uma massa tumoral de algum outro lugar. Por isso que é importante a gente localizar o ponto cisco, porque a gente sabe se estamos sentindo uma bola, uma massa nessa região do ponto cisco, é a vesícula. E quando a gente identifica ela é palpável, então a gente fala que o Courvoisier-Terrier está positivo. Tá? Não vamos confundir que Courvoisier-Terrier não é sinal de dor, é somente que ela está palpável. Vocês lembram situações patológicas em que o Courvoisier-Terrier está palpável? Uma doença que a gente falou, sim, a colestase é a síndrome, né? Então, isso aí, Vanessa, é o CA de pâncreas, principalmente, e aí a gente tem que lembrar que é o CA de cabeça, tá? CA de cabeça de pâncreas, porque a cabeça de pâncreas está intimamente ligada ali na curvatura do duodeno, que está na ampola de Bater. Que existe câncer de corpo também, que ele é mais raro do que o de cabeça de pâncreas, e o CA de cabeça de pâncreas que vai dar essa síndrome de colestase importante e onde a vesícula vai ficar palpável, né? Não são todas as causas de colestase que vai dar vesícula palpável, que, por exemplo, uma coledocolitíase, que é o cálculo no colédoco, como o cálculo passa por ali, não chega a haver uma obstrução a ponto de distender a vesícula. Dá a síndrome colestática, mas não é comum dar o Courvoisier-Terrier. Mas o CA de cabeça de pâncreas, não. O tumor de ampola, que também é raro, né? Que há uma obstrução permanente, aí sim isso distende a vesícula e o Courvoisier-Terrier é positivo. Eu queria relembrar como é que é a pesquisa do sinal de Murphy, né? Que a gente não está demonstrando aqui, mas eu vou explicar de novo. O sinal de Murphy, como é que a gente pesquisa? A gente coloca a mão direita ou a esquerda em cima do ponto cisco, e vocês lembram, a gente pede para o paciente inspirar, colocar o ar para dentro
que vai acontecer? A barriga vai aumentar e a nossa mão vai subir. Aí pede para o paciente expirar, colocar o ar para fora. O que vai acontecer com a barriga do paciente? A barriga vai descer e a nossa mão também, lá no ponto cisto. E aí a gente vai pedir para o paciente botar o ar para dentro de novo e inspirar. Só que dessa vez o examinador vai fazer uma resistência, vai impedir que a mão suba. O que vai acontecer aqui? Quando a gente impede que a mão suba, a gente vai aproximar a vesícula, mesmo estando embaixo do lobo direito, vai aproximar essa vesícula da mão do examinador. Se ela estiver infeccionada, se ela estiver inflamada, o paciente, por questão ontálgica, ele vai suspender a inspiração. Então, essa suspensão da inspiração, a gente chama de Murphy positivo, que vai estar ocorrendo na situação de colecistite aguda. Ok? E aí, o que a gente continuou falando? A gente continuou falando agora da palpação do baço. Tem 2 métodos de palpar, né? Ou seja, ele tem o seu bimanual, tem o seu engarra, só que também tem 2 posições. E a gente falou também que o baço, ele cresce que nem uma vírgula. Então, o que isso quer dizer? Que o crescimento dele é transversal, ele não cresce longitudinal. Então, a gente não vai começar a palpação na fossa ilíaca esquerda. Entendeu? Não vamos começar. Isso aqui é errado. A gente vai começar a palpação também na fossa ilíaca direita, indo em direção agora ao hipocôndrio esquerdo. E a gente vai poder fazer isso tanto pelo método bimanual quanto com o método engarra. O garra, normalmente, a gente vai... É aquela situação de excepcionalidade que a gente vai se localizar no lado esquerdo do paciente. Vamos lembrar que a gente está examinando o paciente sempre do lado direito, e esse momento de excepcionalidade, a gente vai examinar o paciente do lado esquerdo para fazer a garra diretamente no hipocôndrio esquerdo. Eu acho que lá no vídeo do professor Hugo também isso ficou claro. Só que o baço ele tem uma característica. A gente examina ele em 2 posições. Então, primeiro a gente está examinando o decúbito dorsal, como todo o exame do abdômen, mas a gente examinou o paciente também na posição de Schuster. Posição de Schuster, que é um tipo de decúbito lateral direito, que a gente vai deixar o paciente numa posição esquisita, que a gente pede ele fazer um decúbito lateral direito, né? Fazer o decúbito lateral direito, vai pedir para o paciente fazer a flexão. Flexão do membro inferior esquerdo e colocar o membro superior esquerdo atrás da cabeça. Então, a gente viu também essa posição lá no vídeo. O que essa posição faz? Essa posição ela vai deixar a víscera mais exposta, vai relaxar a musculatura reta abdominal e o médico examinador vai poder de novo. Aí vamos lembrar, de novo, vai fazer os 2 métodos. Vai fazer a bimanual, que está do lado direito do paciente, e vai fazer a engarra no lado esquerdo também. Então, são 2 métodos que vai ser feito nas 2 posições. Às vezes vocês confundem, vocês fazem bimanual só em decúbito dorsal e acham que o engarra é na posição de Schuster. Não, a gente faz os 2. Paciente, na pessoa obesa, é a mesma manobra. O paciente obeso, eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês na última aula, ele infelizmente ele atrapalha o exame físico de forma global, né? A ausculta, fazer uma percussão de tórax, uma ausculta cardíaca, às vezes esse paciente tem hipofonese de Bulha, na verdade é por causa da camada, né, de tecido subcutâneo que está em volta ali, é como se fosse um cobertor em volta do coração. Isso atrapalha o nosso exame e vai atrapalhar, infelizmente, o exame físico do abdômen, né? É uma camada de tecido subcutâneo muito grande, vai atrapalhar a ausculta, vai atrapalhar a palpação superficial profunda, né? É um desafio examinar o paciente, ainda mais que for aquele paciente de MC acima de 30, acima de 40,
paciente com obesidade, que a gente chamava de antigamente obesidade mórbida. Esse paciente realmente é muito difícil de fazer o exame físico. Então, muitas vezes também para avaliação clínica mesmo, você está atendendo um paciente desse, de acordo com a propedêutica que você quer fazer para investigar a queixa principal, você vai ter que abrir mão do recurso de exame complementar. Tem certas situações que acaba combinando isso, mas a semiotécnica, ou seja, a semiologia é a mesma para todos, tá? A gente não faz uma coisa diferente porque o paciente ele é magro, porque o paciente é gordo. Infelizmente, não. A gente tenta fazer a mesma semiotécnica, com a mesma pesquisa, as mesmas manobras e os mesmos tempos de exame físico. Talvez a prática que vai ajudar a gente nesse momento, ou seja, diferenciar uma hipofonese porque o paciente é gordo, né? Ou se é uma hipofonese porque o paciente está com um derrame pericárdico, por exemplo, uma hipofonese de Buller. Às vezes o paciente muito gordo ele tem nódulos subcutâneos, né? São confluências de tecido adiposo, e não achar que isso é realmente um nódulo intraabdominal, ou seja, só a prática mesmo que vai ajudar a gente a diferenciar essas coisas. Ok, então isso aqui foi a nossa revisão. Foi tudo que a gente conversou na aula passada. A gente vai continuar, então, a nossa palpação, e hoje a gente vai começar falando de rim. Antes de eu ir lá para a transparência, lá para o PowerPoint, o rim, o que a gente pode falar do rim? O rim, a gente vai ter 3 maneiras de palpar. Ou seja, então são 3 métodos palpatórios. A gente vai chamar o primeiro de Guion, o segundo de Israel e o terceiro de Goelet. É assim que a semiologia chama. Só que o que vai ser de diferente aqui? Na verdade, esses 3 métodos palpatórios, o que vai diferir é a posição. O primeiro no Guion, a gente vai palpar o rim em decúbito dorsal, tá? O segundo, o método palpatório é o mesmo, mas vai ser em decúbitos laterais, e aí, como são 2 rins, a gente vai ter que pedir para o paciente ficar em decúbito lateral direito, depois ficar em decúbito lateral esquerdo, porque a gente vai examinar sempre o rim que está para cima, ok? E o Goelet é um método um pouco diferente, porque a gente não vai fazer com o paciente em decúbito. A gente vai pedir, é uma coisa que vai parecer estranha para vocês, mas a gente vai pedir para o paciente se levantar, colocar um joelho em cima da cadeira, ou de um banco, e o lado que está com o joelho apoiado na cadeira vai ser o lado do rim que a gente vai examinar. Isso é uma coisa também que talvez vai ficar pendente na demonstração mais na frente, tá? Que eu acho que no vídeo não aparece o método de Goelet. Qual é o objetivo disso? Seria para também relaxar a musculatura reta abdominal. Quando você apoia o joelho no banco, se relaxa a musculatura reta abdominal. Eu não sei se eu falei para vocês, eu carreguei aqui o vídeo, deixei um stand-by aqui. É um vídeo que sou eu examinando uma aluna, talvez uns 4 semestres atrás, como se estivesse simulando a prova prática, né? Então, vamos ver se no final aqui, se a gente passar esse vídeo, a gente consiga, o vídeo não tem áudio, um áudio muito baixo, mas o áudio não era importante, vocês consigam identificar durante o vídeo todo o checklist da oficina. E como o vídeo vai ficar para vocês, depois quando vocês estudarem, vocês ficarem vendo o vídeo até a gente se encontrar presencialmente. E vocês vão fazer esse exercício, vocês vão olhar o vídeo e vão identificando o checklist, o que está sendo feito ali, porque não vai dar para escutar eu falando, tá? Vamos ver se dá para a gente fazer esse tipo de exercício, e aí vocês vão ver eu fazendo na aluna todo o checklist da oficina. Ok, então assim, o rim são 3 métodos, Guion, Israel e Goelet. E a maneira de palpar aqui vai ser aquela bimanual, que a gente usou no fígado e no baço. E o que eu estou querendo dizer aqui? Rechaço com a mão esquerda, palpação com a mão direita. Só que o detalhe aqui, essas 3 maneiras de palpar, a gente vai acessar sempre os flancos. E aí eu vou cancelar aqui esse quadro, que eu quero voltar lá para
lá para transparência. Eu quero mostrar um negócio para vocês, para a gente entender por que é flanco. A gente sempre faz essa brincadeirinha aqui. É comum o paciente confundir dor nas costas com dor nos rins, né? O leigo, ele confunde isso. Então, ele fala assim, doutor, eu estou vindo aqui porque eu estou, sei lá, 7 dias com dor nos rins. Aí você fala, seu Joaquim, aponta para mim onde é que você está doendo. Aí ele vai e aponta aqui para baixo, ou seja, ele aponta exatamente na região lombar. Então, na verdade, ele não está com dor no rim, entre aspas. Ele tem uma lombalgia há 7 dias, que é uma queixa osteomuscular muito comum em consulta ambulatorial, principalmente clínica médica. Então, na verdade, deixa eu botar a mãozinha aqui, ele vai apontar para essa região aqui, ó. Onde é que você está sentindo dor, seu Joaquim? Ele aponta para cá. Então, na verdade, ele tem uma lombalgia crônica. Por que a gente está mostrando esse slide? O paciente que tem algum problema no rim, alguma dor, ele vai ter alteração álgica, e depois a gente vai falar até de um sinal que provoca isso, é na loja renal. Então, vamos lembrar que, topograficamente, no dorso do paciente, a loja renal se localiza nos últimos arcos costais. Ok? Lembrando que o rim é uma víscera retroperitoneal. Então, ela está bem encostada nesses últimos arcos costais aqui. A gente vai voltar essa informação mais para frente. Outro slide que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem identificar os quadrantes nessa figura. Ok? Vou mostrar essa aqui. Os quadrantes nessa figura aqui, por exemplo. Aqui a gente tem o rebordo costal. Então, nessa região aqui, é o hipocôndrio direito. Essa região aqui é o epigastro. E essa aqui, o hipocôndrio esquerdo. O flanco, normalmente, ele fica na altura da cicatriz umbilical. Então, a região de flanco é essa aqui. Vou mostrar numa outra figura. Aqui, ó. Imaginando que o rebordo costal está aqui, a gente vê que o hipocôndrio direito está aqui. O hipocôndrio direito está aqui. O flanco, a cicatriz umbilical, estaria mais ou menos aqui. Então, o flanco é nessas regiões. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, eu disse anteriormente que as 3 maneiras de se palpar o rim, a gente vai acessar os flancos. Só que a gente está vendo na figura o quê? Que a topografia do rim não é em flanco. Vocês concordam comigo? Não é em flanco, é em hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo. Não sei se vocês conseguem visualizar isso. Eu até vou ligar minha câmera, está ligada, né? Deixa eu cancelar esse compartilhamento. Vocês estão vendo minha imagem, então? Vou mostrar para vocês esse bonequinho que eu tenho aqui. Meu filho chama ele de Billy. Só para a gente poder entender a topografia do rim. Olha só, gente. Esse boneco a gente pode tirar as vísceras. A gente está vendo, então, essa região aqui é o hipocôndrio direito e esquerdo. Ok? Vou tirar alguma dessas vísceras. Olha só o que a gente está vendo na figura. A gente está vendo o fígado. Os rins, que são reto-peritoneais, então estão posteriores, eles estão um pouco embaixo do fígado. Então, analisando topograficamente, o rim, não sei se vocês conseguiram visualizar, o rim, ele é, na região do abdômen, o rim, ele vamos dizer assim, topograficamente na região do hipocôndrio direito e esquerdo. Vamos voltar para a nossa... Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou falando que a gente examina o rim nos flancos.
Só que ele, topograficamente, ele está em região de hipocôndrio direito e esquerdo. Por quê? Porque a gente só consegue acessar, só consegue examinar o rim, a gente só consegue examinar o rim quando ele cresce muito, ok? Então, quando a víscera cresce muito, que a gente consegue palpar o rim. Por quê? Porque ele é reto peritoneal. Ele está posterior e ele está numa região que tem muita estrutura aqui na frente. No boneco eu precisei tirar, aqui nessa região a gente precisou tirar o estômago, a musculatura reta abdominal. Essa região, inclusive, tem o fígado, tem o baço desse lado. Então, são muitas estruturas. Tem o próprio peritônio na frente. Então, se o rim crescer pouco, a gente não consegue palpar ele. São muitas estruturas na frente. Não tem como acessar na região dorsal, por causa do arco costal, como mostrei anteriormente. Então, a gente vai palpar o rim sempre na região de flanco e ele precisa crescer muito. A víscera precisa estar muito grande. Então, se a gente sentir o rim nas regiões de flanco, que é a semiotécnica correta, é que a gente sabe que a víscera está muito grande. E aí, a palpação vai ser exatamente daquela maneira, de forma bimanual. Vai fazer o rechaço com a mão esquerda e a palpação com a mão direita. Lembrando que são dois rins, a gente vai palpar do lado direito e esquerdo. E o que vai mudar, então, porque essa maneira de palpação bimanual em flanco vai ser o método palpatório certo, a gente vai fazer só mudando a posição do paciente. Então, quando a gente faz em decúbito dorsal, é o método de Guion. Se a gente faz em decúbito lateral, vai ser o método de Israel, lembrando que a gente está examinando o rim que está para cima, tá? A gente não examina o rim que está para baixo, quando o paciente está em decúbito lateral. Isso é errado. Às vezes vocês cometem esse erro. Então, para examinar o outro lado, tem que pedir para o paciente mudar o decúbito e examina, faz a manobra manual novamente. A manobra de Goelet, que a gente não vai conseguir ver em vídeo hoje, a gente vai examinar o paciente, então, em pé, apoiando o joelho na cadeira, e o lado do joelho que ele apoiar é o lado que a gente vai examinar. O Goelet, a gente vai deixar, então, para demonstrar isso mais na frente. Ok? Deu para entender a explicação aqui? Tentando explicar, não demonstrando, gente? Ficou alguma dúvida? Vocês querem tentar ver o vídeo? O método de Israel? Isso. O método de Israel é aquele método que eu falei que a gente vai fazer de novo. Bimanual, ou seja, rechaço com a mão esquerda, palpação com a mão direita, nos flancos, só que o paciente está em decúbito lateral. Então, se você botou o paciente em decúbito lateral esquerdo, o rim que está para cima é o rim direito. Então, você vai fazer bimanual no rim direito. Vamos examinar o rim esquerdo, pedimos para o paciente ficar em decúbito lateral direito. Ok? Foi bom você ter perguntado isso, porque vocês confundem posição de Schuster com decúbito lateral. E às vezes vocês põem o paciente em posição de Schuster para examinar o rim no método de Israel também. Isso é errado, tá? Posição de Schuster é para examinar baço somente, naquelas duas maneiras que a gente falou. O rim na posição de Israel é um decúbito lateral simples, não é posição de Schuster. Ok? Vocês querem ver o vídeo sobre isso? Deixa eu ver se eu acho aqui.
a palpação do baço. Vira da posição que é a posição. Os rins, normalmente, não. Localizei aqui. Localizei aqui a posição do vídeo, que é o mesmo vídeo da palpação, tá? Ele foi falando de fígado, baço, e o final do vídeo é rim. Então eu vou botar aqui para compartilhar. Só um instante. Não são palpáveis, a não ser que exista tumor ou... Os rins, normalmente, não são palpáveis, a não ser que exista tumor ou um aumento grande dos rins. O hilo renal, ele fica na altura do umbigo, na borda do músculo reto abdominal. O rim esquerdo e do hilo do rim direito. Você pode palpar através do rechaço quando o rim estiver aumentado. A mão de baixo, que eu vou colocar na região lombar, vai fazer esses movimentos, e a mão de cima vai apenas aprofundar o abdômen. Com esses movimentos, eu vou tentar jogar o rim de encontro à minha mão. Normalmente, o rim não é palpável. Aqui, da mesma forma. Outra forma de palpar o rim, você coloca o paciente com o joelho na cadeira, de modo a relaxar a musculatura. Da mesma forma, a região lombar você comprime, e com a mão na região do flanco, você vai tentar palpar o rim. O rim pode apresentar um pequeno movimento respiratório, muito pequeno, porque o rim também ele pode ter um certo movimento com a respiração. Às vezes você pode apresentar até um rim muito pitótico e que tem exatamente um movimento maior durante a inspiração. Ok. Então, na verdade, eu confundi. Ele não mostrou, foi o Israel, que o paciente fica nos decúbitos laterais. Isso aí, então, vamos ver se a gente consegue ver isso no vídeo que eu fiz, como se estivesse simulando uma prova com a aluna. E isso vai ficar, então, para a nossa aula presencial, aí, nossa aula prática presencial. Conseguiu clarear um pouco o que a gente estava falando aqui, de examinar o rim? Ficou alguma dúvida? Ok, vamos voltar então para a nossa aula. O que a gente precisa falar ainda de palpação? A gente precisa falar de pesquisa do sinal de Giordano e a palpação dos pontos ureterais dolorosos. Vamos falar, então, primeiro da pesquisa do sinal de Giordano. O que seria a pesquisa do sinal de Giordano? Seria o que a gente chama de punho-percussão, e aí vamos ver se a gente acha um vídeo para mostrar a semiotécnica, punho-percussão no dorso do paciente. Fazer do lado na loja renal esquerda e fazer uma punho-percussão na loja renal direita. O que vai ocorrer aqui? Situações em que o rim cresce de tamanho, ou fica inflamado, infeccionado, e distende a cápsula de Grisel, que é a cápsula que tem as raízes nervosas. Na qualquer situação em que o rim cresce e distende a cápsula, o paciente começa a ter a clínica de dor. Normalmente ele confunde lombalgia com dor nas costas, por causa desse mecanismo fisiopatológico.
Que situações que isso pode ocorrer? O paciente vai ter uma situação que a gente chama de hidronefrose. A hidronefrose é quando há uma obstrução, uma uropatia obstrutiva, ou seja, a urina ela tem mais dificuldade de obedecer a sua saída fisiológica vindo do rim, seguindo o ureter para a bexiga, tem alguma obstrução em algum nível, que normalmente é causado por cálculo, principalmente, ou seja, litíase renal. Isso ocorre um alargamento, um aumento da víscera, que a gente chama de hidronefrose, vai distender a cápsula de Gristle e o paciente fica mais sensível com relação à dor. Por isso que a litíase renal é uma das dores mais fortes que tem, uma doença que tem mais dor na medicina, né? Por causa dessa situação. Uma outra situação é a infecção do trato urinário alto, que vai acometer a víscera propriamente dita. A gente tem a cistite, né? A uretrite, a prostatite, que é a infecção urinária baixa, mas tem a infecção urinária superior, do trato superior, que é a pielonefrite. Pielonefrite, que é a infecção, então, do rim propriamente dito, né? Que pode ser causado pelos mesmos patógenos que causam a infecção do trato inferior e que houve uma ascendência, né, do agente etiológico, causando também de forma superior. É um quadro mais dramático. O paciente ele vai ter febre, às vezes com calafrio, pode evoluir para sepsemia, se não for tratado, no tratamento antibiótico venoso, no antibiótico oral. E o paciente ele tem uma tríade, que ele vai ter essa febre com calafrios, o paciente vai ter sintomas urinários do tipo disúria, hematúria, e vai ter essa dor lombar. Então, essa tríade que ocorre na pielonefrite vai ser acrescentada dessa manobra que a gente está falando aqui, que é uma punho-percussão na loja renal. Vamos ver se no vídeo vai dar para esclarecer com relação à semiotécnica. É a punho-percussão na loja renal, que a gente chama, então, do sinal de Giordano. É um sinal bastante conhecido, é bastante usado, né? Por quê? Porque o paciente com litíase renal, que pode ter alteração nesse sinal, é muito, muito comum, ele entra também no diagnóstico diferencial do abdômen agudo. Apesar de que litíase renal não é causa de abdômen agudo, não está em nenhuma daquelas classificações que a gente conversou na semana passada, não é um abdômen agudo inflamatório, não é obstrutivo, não é perfurativo, não é vascular, mas ele pode se apresentar com dor abdominal aguda. Entra no diagnóstico diferencial com todas as patologias que causam dor, o abdômen agudo, e aqueles sinais de abdômen agudo às vezes dão negativo, mas o Giordano dá positivo. Então pode ser um sinalizador importante na hora que você está avaliando na sala de emergência o paciente com dor abdominal. Então é um sinal bastante usado, bastante pesquisado, esse sinal de Giordano. De novo, é a punho-percussão nas lojas renais. E está aí o porquê dessa figura, né? Porque às vezes vocês fazem o Giordano aqui embaixo. Isso é errado. Não é na região lombar, tá? Já pesquisar o Giordano na loja renal. A localização correta são os últimos arcos costais, quando a gente acessa o paciente na região dorsal. Ok? Ficou claro aqui? Ok. E, para a gente terminar a palpação, a gente vai falar dos pontos ureterais dolorosos. O que seria isso? Como a gente viu, a litíase, o cálculo ele pode sair do rim e se alojar no ureter. Quando ocorre isso, na verdade, são as situações em que a dor ainda fica mais forte. Então, quando o cálculo está passando pelo ureter, ele está traumatizando, né, pequenos traumas, está lacerando, às vezes, a mucosa do ureter. É nesse momento em que vai ter sangramento, vai ter um processo inflamatório e vai ter muita dor. Vai ter uma uropatia obstrutiva e vai ter muita dor. É uma dor muito forte. Quem já teve
ou quem já viu alguém tendo, sabe como é muito ruim e não é uma dor que melhora com dipirona e paracetamol, né? Tem que usar analgésicos de ação central, como o tramadol e às vezes até a morfina. É uma dor muito forte. Mas o que acontece do ponto de vista semiológico? Quando o cálculo se aloja no ureter, ele pode ter alterações de palpação, ou seja, alteração de dor, quando a gente palpa os pontos ureterais dolorosos. É o que a gente vai tentar explicar aqui. O ureter, gente, em termos de topografia de abdômen, a gente consegue perceber a sua porção superior e a porção inferior. Tá? A gente está usando aqui o slide da ausculta das artérias renais, a gente vai explicar o porquê depois. Então, o ureter, topograficamente, a gente percebe a sua porção superior e sua porção média. Desculpa, falei errado. A porção superior e a porção média. Média. Médica não, média. Média. A inferior, ela é intrapélvica. Tá? A inferior, ela é intrapélvica. Então, não tem como a gente acessar pelo exame físico do abdômen. Então, os pontos ureterais superior e médio, tem como a gente localizar eles quando está fazendo o exame físico do abdômen. Como? A gente vai usar aquela mesma maneira que a gente localizou os pontos de ausculta das artérias intraabdominais. Ok? Então, como que a gente vai usar isso? Lembra que a gente fez 3 linhas, né? 3 linhas imaginárias. A gente vai usar a linha 2 e a linha 3 para a gente poder localizar esses pontos ureterais. E vão ser exatamente aqueles mesmos pontos das artérias ilíacas e femoral. Ou seja, o ponto que vai haver interseção com o reto abdominal, que está passando aqui, o reto abdominal está passando aqui, né? A linha 2 e a linha 3 vão ser os pontos ureterais dolorosos. Então, o ponto ureteral superior vão ser esses aqui. Deixa eu botar a mão. Vão ser esses aqui. O ponto ureteral doloroso vai ser esse aqui, superior. E o ponto ureteral doloroso médio vão ser na linha 3. E como é que a gente pode pesquisar? Na verdade, é fazendo com uma mão, a gente aperta esse ponto. Ou pode ser com um polegar. A gente aperta o ponto ureteral superior direito, aperta o ponto ureteral superior esquerdo e o médio a mesma coisa. Se a gente quiser fazer ao mesmo tempo, palpar os dois, direito e esquerdo, cada um com um polegar da mão, também a gente pode. Então fazemos o superior com os 2 polegares e o inferior com os 2 polegares. E vai perguntando se o paciente sente dor. Então isso é um elemento a mais para a gente perceber se houve litíase ureteral, em que altura do ureter esse cálculo pode estar impactado e qual lado do ureter, né, que o paciente está sentindo dor, que normalmente corresponde com o lado que ele está sentindo dor. Ok, gente? A explicação ficou clara? Posso prosseguir? Ok. Pode repetir rapidinho? Posso. O que é para repetir? Repetir tudo sobre a pesquisa do ponto ureteral? Não se preocupa não, ok. Então vamos lá. Ponto ureteral doloroso. O ponto ureteral, na verdade, a gente tenta identificar quando há presença de litíase ureteral, ou seja, o cálculo fica impactado no ureter. O ureter, topograficamente no abdômen, a gente só consegue perceber a sua porção superior e a porção média, tá? Porque ela é inferior, ela é intrapélvica. E não tem como a gente acessar no exame físico do abdômen
seria somente com toque renal e vaginal, mas isso não é feito, não tem mais como se pesquisar dessa maneira. O exame físico abdominal é a porção superior e a média. E aí fica aquela pergunta, como que a gente vai localizar os pontos, então, de pesquisa da porção superior e da porção média? A gente vai usar a mesma explicação, a mesma maneira que a gente fez para localizar os pontos de ausculta. Por isso que a gente está usando o mesmo slide. Só que a gente vai usar aqui a linha 2 e a linha 3. Tá? A linha 2, então, assim, o ponto ureteral superior vai ser a confluência da linha 2 com o reto abdominal, que está passando de forma vertical. Aí a gente vai ter, então, os pontos direito e esquerdo superior. O direito e esquerdo médio com a linha 3, que é na altura da crista ilíaca. E aí a gente vai ter a porção média do ureter. Como que a gente vai pesquisar? A gente pode pesquisar com uma mão em cima desses pontos ou com o polegar. A gente vai pressionar cada um desses 4 pontos com o polegar. E a gente pode fazer de forma simultânea, usar o polegar direito e esquerdo do examinador para cada superior direito e esquerdo, ao mesmo tempo. E depois o polegar direito e esquerdo nos pontos médios direito e esquerdo. Ok? Ficou claro? Então, vamos lá. A gente vai falar agora da percussão. Vou tentar voltar para o quadro. Vamos falar da percussão. A percussão do abdômen, a gente vai usar de novo. A gente vai continuar usando os 9 quadrantes que estavam na palpação. E a percussão, vocês não trabalharam isso na oficina de cardio, isso é na oficina de tórax. A percussão, ela tem uma semiotécnica específica, né? Deixa eu cancelar isso aqui. Vocês estão me vendo, então? A percussão, gente, existe uma semiotécnica correta para a gente fazer. Primeiro que ela é dígito digital. Então, assim, ó, o dedo médio da mão direita bate no dedo médio da mão esquerda. Então, normalmente a gente vai encostar na superfície, vai afastar os outros e vai fazer a percussão dedo médio com o dedo médio do anteparo. O dedo médio da percussão com o dedo médio do anteparo. Qual a observação importante aqui? Que o braço que está fazendo a percussão, ele tem que ficar parado e a gente só vai mexer a mão, como se fizesse um martelinho, tá? Então não é para fazer assim. Tudo isso aqui vai influenciar no som da percussão. Então é fazer um martelinho, desmunhecando mesmo, o braço parado, vou fazer um martelinho, batendo no anteparo, que é o dedo médio da mão esquerda. E assim a gente vai pesquisando em cada quadrante. Ou seja, nos 9 quadrantes e tudo que a gente for fazer percussão daí para frente. Vou voltar para o quadro. A percussão, vou botar aqui 9 quadrantes de novo. A percussão, o que a gente quer perceber? Massa 6 são esses 2 valores, massa 6 e timpanismo. Massa 6 seria o quê? A palavra está dizendo, maciço, ou seja, relacionado a coisas sólidas. O timpanismo, que é como se fosse um tambor, é relacionado a coisas que são mais, falando em exame físico do abdômen, né? Talvez no tórax isso mude, mas falando em oficina do abdômen, são coisas que têm gás. Então o timpanismo está relacionado com gás e a massa 6 relacionado com coisas sólidas e até líquidas. E o que seria isso no exame físico do abdômen? Por exemplo, as alças jejuniliais,
elas normalmente têm muito gás. E topograficamente, vocês lembram que a gente falou, elas ficam localizadas no mesogastro. Então, essa é uma região do abdômen que pode cursar com timpanismo, pela presença do gás. Porção final do intestino, que seria o cólon descendente e ali o sigmoide, né, que dá para palpar, que correspondendo em topografia, a gente está falando aí de flanco esquerdo e fossa ilíaca esquerda, se o paciente tiver, por exemplo, acúmulo de fezes que vai acumular nessa região, quando a gente fazer a percussão, essa região pode ter uma maciez, por causa da presença de fezes, né? Então, o que a gente está querendo dizer? A percussão, de forma normal, ela é heterogênea. Quadrantes vão cursar mais para uma maciez e outros quadrantes vão ser mais timpânicos, né? Aí vocês vão perguntar, então, qual o significado de fazer a percussão? Qual o objetivo? Na verdade, só vai ter um objetivo clínico, né, um significado clínico, se essa percussão do abdômen ela tiver, na verdade, homogênea. Homogênea. O que eu quero falar com isso? Se ela tiver, o abdômen tiver todo timpânico, ou o abdômen tiver todo maciço. Aí vai sinalizar a patologia para o examinador. Então, por exemplo, um abdômen está todo maciço, se a gente sabe que a configuração normal é áreas com timpanismo e áreas com maciez, e ver o abdômen todo maciço, por exemplo, né, isso pode acontecer no paciente com ascite. Então, aquele abdômen globoso que a gente viu lá na inspeção, onde uma causa importante é o abdômen ascítico, se a gente percutir esse abdômen, a gente pode encontrar uma maciez generalizada. Paciente com massas abdominais grandes, que pode dar o abdômen globoso ou embatráqueo, também a gente vai encontrar uma maciez generalizada, né? Vocês podem até me perguntar, então como é que eu vou saber se essa maciez homogênea é às custas de massa sólido ou às custas de líquido, ascite? Vocês guardam que o final da oficina são as manobras de ascite, que a gente vai voltar a falar nisso. Vocês guardam essa informação lá para o final. Mas aqui a gente está avaliando as possibilidades de uma maciez homogênea. E o timpanismo? O timpanismo, por exemplo, a gente falou que é quando sempre é às custas de gás, né? Então, são situações onde, por exemplo, uma obstrução intestinal, que é a eliminação, a parada da eliminação de gases e fezes, esse abdômen vai distender, ele vai ficar que nem um tamborzinho, que quando a gente percute vai estar um timpanismo generalizado. Então, a distensão abdominal às custas de gás, por exemplo, né, dado pela obstrução intestinal, vai acarretar isso, num timpanismo generalizado. Então, a percussão é um dado a mais para complementar o que a gente tem feito na palpação, né? O que a gente precisa ver mais nessa percussão? São dois elementos importantes, que a gente vai falar agora, a hepatimetria e a pesquisa do espaço de Traub. Então, a percussão a gente percute o abdômen em cada um dos 9 quadrantes, tentando identificar maciez e timpanismo, né? E a gente precisa concluir fazendo a simetria e fazendo a pesquisa do espaço de Traub. Eu vou começar explicando a pesquisa do espaço de Traub. Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso sem estar demonstrando. Deixa eu carregar aqui o slide. Aqui, ó. Pesquisa do espaço de Traub. O que seria o espaço de Traub? O espaço de Traub é um espaço semilunar que fica nessa região final aqui do gradil costal esquerdo.
Então, primeiro a gente precisa delimitar o espaço de traube. A gente precisa delimitar o espaço de traube. Como é que é essa delimitação? A gente está vendo aqui o apêndice tifoide, é um limite. O próprio rebordo costal esquerdo é outro limite. Esse ponto aqui é gerado pela linha axilar anterior, ou seja, ela está mais lateral aqui, é uma linha axilar anterior. E esse limite aqui do triângulo, ele corresponde, já que vocês viram a oficina de cardiovascular, vocês vão saber qual é esse ponto. Esse aqui é o sexto espaço intercostal. Então, de novo, é o apêndice tifoide, é o rebordo costal esquerdo, é a linha axilar anterior e, como está escrito lá em cima, o sexto espaço intercostal. O sexto espaço intercostal, gente, é o espaço intercostal abaixo do ictus cordis, que é o quinto espaço, né? Como vocês passaram para o cardiovascular, eu posso explicar assim. Mas se a gente não sabe ou quer localizar o sexto espaço, existe aquela maneira, vocês devem ter aprendido isso no cardiovascular, que é localizar o manúbrio, né? O manúbrio external, quando a gente lateraliza o nível para o gradil costal, é a altura do segundo espaço intercostal, né? Foi isso que a gente aprendeu? O segundo espaço intercostal está no altura do manúbrio. Então a gente vai descendo, vai estar no quinto, vai contando espaço intercostal. Vamos chegar no quinto, que é o ictus córdio, o espaço abaixo, o sexto, então vai ser o limite superior do espaço de traube. Esse espaço, então, é um espaço virtual, que foi criado pela semiologia, principalmente pelos semiotas antigos. Né? As coisas da semiologia é de uma medicina, vamos dizer assim, no século XIX, início do século XX. Então, que importância tem, até hoje, a gente fazer essa pesquisa do espaço de traube? A gente precisa saber que o espaço de traube está relacionado com qual topografia. O espaço de traube está correlacionado com a topografia de fundo gástrico. Vamos lembrar daquela figura, né? Do fundo gástrico. Está relacionado com o baço, principalmente essas duas estruturas, mas principalmente com o fundo gástrico, que a gente sabe que ele tem ar. Então, já com o fundo do estômago, é o que, vamos dizer assim, compromete essa topografia aqui, e ela é ar. Vocês concordam comigo? Se a gente percutir esses espaços intercostais aqui, se houver uma percussão desses espaços intercostais aqui, a gente vai ter um timpanismo. Vocês concordam comigo? Já que eu estou falando aqui, que a topografia normal do espaço de Traube é o fundo gástrico. E aí, volto a perguntar, qual a importância clínica de fazer a pesquisa do espaço de Traube? Vamos supor, gente, que o baço cresça de tamanho. O braço que está na mesma topografia, ele vai ocupar esse espaço. Então, num caso de esplenomegalia, por exemplo, esse espaço vai ficar maciço. Então, está aí a importância, a primeira importância, de pesquisar o Traube. Até antigamente a gente falava, quando o Traube estava timpânico, na percussão, a gente fala o Traube está livre, né, que é a nomenclatura normal. Mas, se, por exemplo, o paciente tiver uma hepatomegalia, o crescimento do fígado pode empurrar essas vísceras mais para o lado, né? Ou uma hepatoesplenomegalia, vai velar todo o espaço de Traube. Então, essa região
a gente vai ter uma massa 6 nessa região. Se o paciente tem um adenocarcinoma gástrico, principalmente localizado em fundo, ou seja, está crescendo uma massa tumoral dentro do estômago, essa localização de gás vai ficar também desviada. Então, essa região, que normalmente é a topografia do gás, do fundo gástrico, vai ficar comprometida, o paciente vai ter uma massa 6. Então, a gente diz, pelo menos umas 3 situações, existem outras, que a gente pode ter o espaço de trauma velado, ou seja, maciço. É o caso da esplenomegalia, né? A hepatospleno, ou só a hepatomegalia, e o CA gástrico, por exemplo. Então, a pesquisa do espaço de trauma acaba sendo um dado a mais, né? Quando você está examinando o paciente de forma global, né? Principalmente pensando nas doenças que causam hepatospleno ou somente esplenomegalia, mas acaba sendo um dado a mais para o raciocínio clínico. Conseguiram entender, gente? Ficou claro? Deixa eu ver aqui, vocês só aguardam um pouco, porque eu acho que eu tinha vídeo sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui a tela do vídeo. Eu acho que esse vídeo está em inglês, mas pelo menos o visual vai dar para ilustrar aqui a nossa explicação. Vamos ver se ajuda. Drop space is a superficial region in the left lower part of the thorax which contains the fundus of the stomach. It is more of historical and it has questionable relevance in current clinical practice. Now, to identify the drop space, first you need to draw the 2 lines. The first will be the mid-clavicular line. You can see the line which is marked by the blue arrow, which is the mid-clavicular line. Then you need to draw the mid-axillary line. The line which is indicated by the arrow green is the mid-axillary line. So once you draw the mid-clavicular line and the mid-axillary line, next you need to identify 2 points on each line. So first, let's identify the 6th rib in the mid-clavicular line, and then you identify the 9th rib in the mid-axillary line. So when you join these two margins below. Gente, desculpa, não tem a pessoa fazendo o exame como eu achei que tivesse, tá? Vou ficar devendo essa demonstração, na verdade, para a aula presencial mais na frente. E eu estou fazendo uma seleção de vídeos, eu estou deixando no favoritos do YouTube meu, até para compartilhar para vocês ficarem vendo ilustração de semiotécnica, né? Então, se eu achar alguém fazendo melhor essa pesquisa do espaço de trabalho, eu vou deixar disponível lá e eu passo para vocês. Mas vamos ver se no vídeo que eu fiz com a aluna também dá para visualizar isso melhor. Aqui, só para finalizar, então, ele botou umas causas de velamento de espaço de Traube. O estômago cheio, que eu não falei, que isso aqui seria uma forma fisiológica, né? Então, se o paciente está num período pós-prandial, vai fazer o exame físico, comeu há 3 horas, ele vai estar com o estômago cheio, então vai ter velamento do espaço de Traube, e isso aqui não quer dizer patologia nenhuma, né? Só a gente lembrar e perguntar qual foi o horário da última refeição. Isso aqui é derrame pleural esquerdo, né, que não é uma situação muito comum, mas pode velar o espaço de Traube, que vai fazer com que o diafragma baixe, né? A hepatomegalia, né, situações que podem acontecer hepatomegalia, que eu falei, a esplenomegalia e o CA de estômago. Então, vocês desculpem aí, porque eu achei que tivesse alguém fazendo o exame e não tinha. A gente vai ficar devendo isso mais para frente. Vamos voltar para a nossa aula. Como eu falei, então,
a gente está na percussão, então a gente vai fazer a percussão dos 9 quadrantes, a gente falou do espaço de Traube, e agora a gente vai falar da hepatimetria. O que seria hepatimetria? Hepatimetria, como o nome está dizendo, é você medir o tamanho do fígado, né? E aqui a gente vai considerar a hepatimetria a mensuração do lobo direito, que é o lobo maior e o lobo que mais cresce. Para fazer essa hepatimetria, nós vamos precisar fazer duas coisas através da percussão. Primeiro, que é achar o limite superior do fígado e depois achar o limite inferior do fígado. E, ao mesmo tempo, aqui vai vir a explicação de por que eu gosto de fazer a percussão depois da palpação. A gente está falando que a ausculta precede a palpação e percussão, e, tecnicamente, não tem problema se você faz a percussão antes da palpação ou vice-versa. Mas eu prefiro fazer a palpação antes da percussão, e a explicação é agora. Por quê? O limite inferior do fígado, gente, se a gente fez a palpação antes, nós já sabemos onde é. Já que a palpação que a gente fez naqueles 3 métodos, né, a gente começou da fossa ilíaca direita, indo para o hipocôndrio direito, se o paciente tem uma hepatomegalia, a gente está percebendo onde o fígado está terminando. Então, um dos métodos para descobrir o limite inferior é o palpatório. Então, a gente já descobriu se ele está grande ou não. Se ele não estiver grande, ele está na altura do rebordo costal, né? Então, a gente considera o rebordo costal como limite inferior. Deixa eu tentar fazer um desenho. Peraí. Vou tentar fazer esquematicamente um fígado aqui. Vou fazer o desenho do gradil costal. Ok. E aqui, gente, seria o limite inferior. Então, a gente está trabalhando com o limite inferior e o limite superior. O limite inferior e o limite superior. Então, de novo, isso aqui, vocês fingem que isso aqui é um fígado em vermelho e a gente tem o gradil costal. A hepatimetria vai ser, sabendo o limite superior, sabendo o limite inferior, a gente vai medir isso aqui. A gente vai medir isso aqui com a fita métrica. Ok? O tamanho normal do fígado ele varia de 8 a 12 centímetros. E aí, a gente precisa explicar como é que a gente acha o limite superior e como é que a gente acha o limite inferior. O limite inferior, eu estou dizendo aqui que uma das maneiras é pela própria palpação. Então, se a gente fez a palpação do fígado, a gente já está sabendo até onde ele está indo. A outra maneira seria a gente percutir. Então, a gente teria que percutir também obedecendo a mesma regra da palpação, da fossa ilíaca direita indo para o gradil costal, para o hipocôndrio direito. Vocês concordam comigo que no momento em que houver mudança, sabendo que o fígado é um órgão sólido, né? Então, a consistência em relação à percussão do fígado é maciçez, ok? O abdômen é aquela percussão heterogênea. Então, parte que tem alça, parte que tem o colo, cursa com o timpanismo. Então, quando a gente começa a percutir o abdômen da fossa ilíaca esquerda em direção ao hipocôndrio direito, a gente está percebendo um timpanismo, por causa da presença de gás intestinal. Se a gente percebe a mudança de timpanismo para maciçez, esse é o momento do limite inferior, que a gente está percebendo que o fígado está indo até ali. Só que se a gente fez a palpação antes, a gente já está sabendo também onde o fígado está terminando.
Então, o limite inferior, a gente pode confirmar percutindo, você vai ter essa mudança de timpanismo para massa 6, mas a gente já identificou o limite inferior. No paciente normal, a gente vai considerar sendo o rebordo costal. Ok? Agora vamos para o limite superior. O limite superior, gente, nós vamos precisar fazer a percussão desde do segundo espaço intercostal direito. Então é melhor... Deixa eu voltar lá para a aula. Aqui é melhor. Olha só, a gente vai precisar percutir desde o segundo espaço intercostal direito. E aí a gente vai ter que usar aquela maneira de identificar, né? Sabendo do manúbrio, vamos para a linha hemiclavicular direita, localizando o segundo espaço intercostal. E aí o que nós vamos fazer? Vamos percutir espaço intercostal com espaço intercostal. Vamos descendo. Espaço intercostal com espaço intercostal. Vocês concordam comigo que qual vai ser a consistência com relação à percussão quando a gente está percutindo a área do tórax? Vocês acham que vai ser maciço ou que vai ser timpânico? O tórax, que é a presença do pulmão, que é um órgão aerado, vocês acham que ele vai ser maciço ou timpânico? Timpânico. Vocês vão aprender na oficina de tórax, a gente não vai levar em consideração isso aqui, que na verdade é um chamado claro atimpânico, tá? Mas vocês vão entender isso lá. Para a gente aqui, a gente vai considerar como timpânico. Então, assim, a gente vai começar a percutir o segundo espaço intercostal e vamos descendo. Timpânico, terceiro, timpânico, quarto, timpânico, timpânico. Vai ter um momento, vocês concordam, que quando começar o fígado, vai ter a mudança também do timpanismo para maciçez, já que a víscera é uma víscera densa. Quando a gente identificar essa mudança de timpanismo para maciçez, nesse arco costal, a gente vai considerar, então, o limite superior. Ok? O limite superior. O limite inferior, nós já consideramos o rebordo costal, porque esse paciente em questão aqui não tem hepatomegalia. Então, a gente já tinha feito a palpação previamente e podemos até confirmar com a percussão da fossa ilíaca esquerda para o hipocôndrio, fossa ilíaca direita para o hipocôndrio direito. Então, já identificamos o próprio rebordo costal como limite inferior. Agora, o limite superior, a gente precisou percutir do segundo espaço intercostal, seguindo a linha hemiclavicular. Essa linha passa pelo mamilo, né? No homem, passa pelo mamilo. E quando houver a mudança desse timpanismo para maciçez, é o limite superior. Aí aqui, ó, a gente vai pegar uma fita métrica e medir essa distância. Que de tamanho normal varia de 8, mais ou menos 8 a 12 centímetros. Ficou claro, gente? Essa explicação sem estar demonstrando? Ficou alguma dúvida? Existe uma observação aqui que a gente precisa fazer, é quando está examinando o paciente feminino. Por quê? O paciente feminino, nós não percutimos em cima da mama. Por motivo óbvio, né, gente? Porque, ó, nesse desenho aqui, olha só, a mama tem todo o tecido glandular por cima. Então não tem como a gente percutir por cima, né? Não tem como a gente percutir, a gente está falando do lado direito. Não tem como a gente percutir por cima. Então, na mulher, em muitas situações, não vai ser possível delimitar o limite superior. Principalmente naquelas mulheres mais velhas, que têm mamas maiores. Inclusive, a mama da mulher mais velha, ela predomina mais tecido adiposo do que tecido glandular. Então, isso vai dificultar muito mais a percussão. Então, o limite superior na mulher muito velha vai ficar mais difícil. Na mulher jovem, que pode ter a mama menor,
Existe uma segunda maneira de a gente tentar identificar esse limite superior, que é começar a percussão na prega mamária, ok? Não é começar no segundo espaço intercostal, não. Começar na prega mamária. Por quê? Vocês devem ter visto isso na oficina cardiovascular, que a prega mamária, que é o lugar de inserção da mama, é o quinto espaço intercostal, né? Então, a gente começaria a percussão do quinto espaço intercostal e talvez um ou dois espaços intercostais para baixo já poderia haver a mudança para o limite superior. Então, isso acontece num caráter de tentativa de identificar o limite superior na mulher, que muitas vezes é difícil. Caso não esteja inserido nessa situação, que nós não conseguimos identificar o limite superior, só que a paciente tem hepatomegalia, como é que nós vamos registrar essa hepatimetria? Nós vamos falar que tem tantos centímetros abaixo do reboto costal. Ou seja, 3 centímetros, 4 centímetros abaixo do reboto costal. Essa vai ser, na verdade, uma hepatimetria com falha, né? Mas vai ficar subentendido que o limite superior não foi possível de se fazer. Não, eu não cheguei a falar nisso, não. Na verdade, Kaique, fica difícil alterar o limite superior, porque nós temos que lembrar as estruturas que estão aqui para cima. Ok? Existe o diafragma, que é uma musculatura, existe a pleura, o mediastino, né? E o próprio pulmão, que é uma víscera aerada, que ele fica, por causa da pressão negativa e positiva, mudando o tamanho. Então, na verdade, é mais fácil as estruturas intratorácicas invadirem, né, o lado, vamos dizer assim, abdominal, né, do que o ao contrário. E aí vai ocorrer o quê? Quando, na verdade, invade, as estruturas abdominais vão para baixo. O ao contrário, a hepatomegalia, por exemplo, a esplenomegalia, o aumento do rim, eles vão também fazer empurrar para baixo, que a pressão, vamos dizer assim, é menor, né? Se você for pensar nas estruturas de alças aqui, elas são muito maleáveis, né? Então não oferecem resistência, por isso que cresce para baixo mesmo. É muito difícil crescer para cima, isso não ocorre. Só vai ocorrer numa situação, na hérnia diafragmática, né? Desculpa, na hérnia de hiato. A hérnia de hiato, onde há uma complacência da cárdia, e aí as estruturas podem entrar com o mediastino, que vai fazer uma mudança, uma modificação da configuração anatômica total do paciente, né? Um paciente que tem nessa situação, faz o exame físico, fica tudo alterado. Tudo que a gente sabe de pontos de ausculta, de tanto pulmonar como cardíaco, tudo fica alterado num paciente desse, né? E, igualmente, um paciente que tem uma escoliose absurda, como se fosse o corcunda de Notre Dame. Fazendo um exame físico desse, todos os pontos que a gente conhece anatômicos mudam, né? Então, assim, quando as estruturas crescem, normalmente cresce para baixo, porque a resistência é menor. O diafragma não permite que invada para cima, então o limite superior vai modificar pouco na hepatomegalia. O que vai haver um crescimento, vai haver alteração do limite inferior. Por isso que até nos casos das mulheres que a gente não consegue encontrar o limite superior, a gente faz essa mensuração abaixo do reboto costal, porque a gente sabe que o fígado cresce preponderantemente para baixo. Ok? Com relação à hepatimetria, gente, ficou claro? Ficou alguma dúvida? Porque agora, falar de perdão, a gente precisa falar de 2 sinais. O sinal de Jober e o sinal de Torres-Homem. E a gente costuma falar desses sinais aqui na percussão. É verdade. É verdade, estou empolgado aqui, até esqueci do horário. São 10h15, né? Então a gente pode fazer o intervalo até 10h30? Ok, então eu posso parar a gravação, né? Aí depois, Carlos, você me lembra de
retornar a gravar. Ok, estou interrompendo a gravação agora.